Entramos numa etapa interessante do cálculo diferencial. Exatamente isso. Vamos aplicar tudo aquilo que aprendemos sobre derivadas, né? Por exemplo, vamos aprender a construir gráficos, né? Não tão triviais como retas e parábolas, né? Como também a resolver problemas de otimização, que é um assunto bem interessante no nosso cálculo diferencial. Beleza, pessoal? Então, para isso, eu trouxe aqui, né, o esboço de um gráfico onde existem elementos aqui, né, que é de extrema importância vocês conhecerem, ok? Esses elementos estarão presentes em todo momento quando, né, no decorrer das nossas aulas, beleza? Então, primeiro, analisando, né, aqui estaria o esboço de um gráfico, então à nossa esquerda esse gráfico aqui ele continuaria e à nossa direita ele também continuaria. Então temos aqui apenas o esboço de um gráfico, tá ok? E observando esse gráfico aqui, você deve concordar comigo que nesse ponto aqui a nossa função atinge o seu maior valor. Então vamos chamar esse ponto aqui de x1. Né? Em x1, vamos ter uma imagem aqui onde chamamos de f de x1. f de x1 é o maior valor que a nossa função assume. Então, por isso que chamamos esse ponto aqui, de máximo absoluto. Exatamente isso, máximo absoluto, ou máximo global, como também é conhecido. Então, esse ponto é conhecido como máximo absoluto, né? Podemos chamá-lo de máximo absoluto, exatamente pelo fato dele ser o ponto onde a função atinge o seu maior valor. Ou seja, para todo x pertencente, né, ao domínio dessa função, essas imagens, né, as imagens desses valores, são menores que a imagem em f de x1. Ou seja, f de x1 é o maior valor, é a maior imagem da nossa função. Por isso que esse ponto é chamado de máximo absoluto. Só que existem outros pontos, né? A gente pode chamar de máximo absoluto, como também o máximo relativo, e eu já vou chamar atenção em relação a isso, ok? Então, por exemplo, existe um ponto aqui, ó, esse ponto aqui, ele pode ser considerado o máximo, mas não o máximo absoluto, porque ele não é o maior valor, né? A nossa função não atinge o maior valor aqui nesse ponto. Podemos chamá-lo, então, de máximo, tá ok? Máximo relativo, né? E o que seria máximo relativo? Esse ponto é chamado de máximo relativo porque ele é o mais alto, né? Podemos dizer assim, dentro de um intervalo que escolhemos aqui, um intervalo arbitrário. Então, por exemplo, dentro desse intervalo, esse ponto seria o maior, né? O que nos dá o maior valor com relação à nossa função, né? Então, dentro desse intervalo, ele nos dá o maior valor. Show de bola! Só que, se considerarmos o intervalo, o nosso x1 aqui também, né, o nosso x1 seria um ponto, né, seria um ponto que nos dá também um máximo relativo. Né? Por isso, perceba que se considerarmos x1 dentro do intervalo, então esse ponto aqui seria o máximo relativo. Então, isso aí não fique preso a isso, é apenas para conhecimento. Show de bola! Então, pessoal, existem pontos aqui, já encontramos dois deles, né, que são importantes. Temos o máximo, conhecido como máximos, né, pontos de máximos. E existe um outro ponto aqui, ó, que estaria aqui, vamos dar um nome a ele, podemos chamar aqui de x, x2, aqui teríamos o x3. Né? O x2, por exemplo, ele é um ponto onde a nossa função atinge um valor pequeno, considerando o intervalo. Né? Considerando o intervalo, temos aqui x2, ele é o menor valor dentro desse intervalo. Ele não seria um mínimo absoluto, porque existem valores com relação ao domínio da nossa função, existem valores menores que ele. Né? Então, o x2 ele é apenas o mínimo relativo. Tá ok? Então, pense sempre nisso. O que a gente tem aqui é o mínimo relativo. Então, já conhecemos aqui os máximos e mínimos, né, relativos. A esses pontos chamamos de extremos, ok? São extremos porque eles atingem picos e o fundo de um vale, né? De uma depressão. Então, são valores altos e valores pequenos, considerando um intervalo ou todo o domínio da função. Beleza. Então, já conhecemos alguns elementos importantes.
Um outro elemento que a gente tem que conhecer é os intervalos onde a nossa função cresce e decresce. São também importantes nesse assunto, né? Por exemplo, com relação à nossa função aqui, né? Olhando o gráfico, você deve concordar comigo que a nossa função ela cresce dentro desse intervalo aqui, para valores menores que x1. Então, a nossa função dentro desse intervalo aqui, ela está crescendo, sempre crescendo, né? Então, dentro desse intervalo aqui, para melhor definirmos, se você escolher qualquer dois pontos aqui dentro desse intervalo, qualquer dois pontos, né? Podemos chamar aqui de A e B. Perceba que B é maior que A. Se a imagem do maior número, ou melhor dizendo, se o maior número tiver a maior imagem, então esses dois pontos estão dentro do intervalo onde a nossa função é crescente, né? Então, essa é uma definição boa para o intervalo crescente. Só que existe um elemento bem interessante para sabermos se um ponto está dentro de um intervalo crescente. E a gente sabe disso, né? Vamos saber disso exatamente porque aprendemos, né? A gente sabe que a reta tangente ela se aproxima da nossa função ao redor daquele ponto. Então, se a nossa função é crescente, a nossa reta tangente ela também será crescente, né? O nosso lado direito da nossa reta tangente, levando em consideração um ponto aqui, ela estaria apontando para cima. E todas as retas tangentes dentro desse intervalo crescente também será crescente, já que ela se aproxima da nossa função ao redor daquele ponto, né? Então, ela estaria aqui também, ela seria crescente. Beleza. Então, uma coisa interessante. Dentro de um intervalo crescente, a nossa derivada, né, em qualquer ponto teria um valor positivo. Dentro de um intervalo crescente, a nossa derivada teria um valor, né, a declividade da reta teria um valor positivo. Em contrapartida, perceba que dentro desse intervalo aqui, a nossa função ela é decrescente. É fácil, né, apenas observando o seu gráfico. Então, dentro desse intervalo aqui, de x1 a x2, a nossa função ela é decrescente. E olha só, as retas tangentes aqui, elas teriam, né, valores, as suas declividades são negativas. Então, dentro desse intervalo aqui, a nossa derivada, a derivada da função, é menor que zero, né? E esse intervalo é decrescente, utilizando essa ideia aqui, porque se você escolher qualquer dois números, o maior deles teria a menor imagem, ok? Por isso que esse intervalo ele é decrescente. Beleza, pessoal? Então, um outro elemento que a gente aprendeu agora, em intervalos onde a nossa função é crescente, a derivada nesses pontos, né, que fazem parte desse intervalo, são positivas, tá ok? E perceba que quando, né, fazemos essa mudança do intervalo crescente para o intervalo decrescente, acontece aqui um ponto, né, em um ponto a nossa derivada é nula. Então ela vai crescendo, decrescendo, daqui a pouco ela torna nula e começa a decrescer novamente. Então, nesse ponto aqui, a nossa derivada é nula, ok? Então, a derivada em f de x1 é igual a zero. Aí você já deve estar, né, se você continuar aqui, você vai ver que em x2 a nossa derivada também é zero. Mas preste atenção, né, já pode estar criando uma ideia aí na sua cabeça. Você deve estar pensando, ora, para encontrarmos então os extremos de uma função, basta para isso encontrar a derivada da função e igualar a zero. Quando a gente iguala a zero, vamos encontrar os valores de x, no qual, né, a nossa função possui extremos, que seriam os valores dos extremos. Eu digo para você, ora, isso aqui é uma condição necessária para que um ponto seja extremo, mas não suficiente. Por quê? Perceba que esse ponto aqui ele é um extremo também, né? Só que a derivada, quando a gente se aproxima de x3 pela esquerda de x3, é diferente da derivada quando a gente se aproxima de x3 pela direita de x3. Né? Então, em x3, a nossa derivada não estaria definida, mas x3 é um máximo relativo, é um extremo. Então, por isso eu estou dizendo, igualar a derivada de uma função a zero, vamos encontrar pontos, né, que pode ser um máximo absoluto. Né? Por que pode ser um máximo absoluto? Eu escondi um ponto aqui, né, que você vai entender por que pode ser. Aqui nesse ponto, a nossa derivada ela também é igual
a zero. A declividade da reta aqui tangente seria igual a zero. Vamos chamar esse ponto aqui de x4. Então, em x4, a nossa derivada é igual a zero. Só que em x4, a gente não tem um extremo, né? A gente não tem um extremo aqui. E a esse ponto aqui a gente chama de ponto de inflexão. Vamos trabalhar mais com ele, né, em aulas futuras, tá ok? Então, eu gostaria só de chamar a atenção. Por que esse ponto aqui ele não é o extremo? Porque observe que as nossas retas tangentes, né, teriam declividades declividades negativas, nula, e depois elas continuariam, né, com declividades negativas. Então, temos um intervalo decrescente, anulou, intervalos de novo decrescentes. Então, não houve uma mudança como nos nossos extremos. Aqui as nossas retas tangentes têm declividades positivas e logo após declividades negativas. Isso aqui é uma característica que é de grande importância, né, para sabermos se um ponto é ou não um extremo. Isso aí a gente vai ver na próxima aula, tá ok? Aplicando aquilo que conhecemos como o teste da derivada primeira. Então, essa aula aqui, pessoal, foi apenas para identificarmos, né? Serviu apenas para identificarmos esses pontos. Ó. Temos aqui extremos relativos, como x1, x2, x3, né? E a gente também conheceu um ponto que a gente chamou de ponto de inflexão. Todos esses pontos aqui, né? A todos esses pontos chamamos de pontos críticos, né? E esse nome aqui já nos revela alguma importância para eles. Então, a gente vai aprender a encontrar esses pontos críticos. E encontrar esses pontos críticos é de extrema importância para sabermos se um ponto é ou não um extremo ou um ponto de inflexão, tá ok? Então, a esses pontos chamamos de pontos críticos. E a esses pontos cuja derivada é igual a zero, né, que é o que aconteceu aqui em x1, x2 e x4, chamamos de pontos estacionários. Então, imagine um ponto onde você queira estacionar, né? Para estacionar, a gente precisa de um ponto onde a nossa reta tangente é nula, né? Onde a gente tem aqui onde ou como estacionar. Então, a gente precisa de um lugar plano, né? Então, onde a derivada seria igual a zero, tá ok? A esses pontos chamamos de pontos estacionários. Então, para a gente saber, né, para ser um ponto crítico, a derivada da função tem que ser igual a zero, ou a derivada da função ela não está definida. Então, se isso aqui acontecer, temos pontos críticos, tá ok? Então, é esse método que a gente vai utilizar para encontrar esses pontos, beleza? Show de bola! Então, na próxima aula, a gente vai abordar mais sobre esse assunto, né? Vamos aplicar o teste da derivada primeira. Melhor, vamos resolver um exercício para encontrarmos esses pontos críticos, beleza? Então, espero vocês na próxima aula. Até mais!